execução e no acompanhamento dos planos da área que você vai atuar. Então, pensa na saúde. Se você vai atuar na educação, no Fundeb, no Conselho da Educação, se você vai atuar na assistência social, né, e dos vários outros conselhos que nós temos, você precisa entender que a sua participação, independente da área que você atua, ela tem que se dar em 3 momentos da política. Você tem que participar do planejamento da política. O governo municipal quer trabalhar assistência social, né, na área do idoso dessa forma. Você tem que agir na hora que está discutindo a linha que o governo municipal quer adotar. Depois, uma vez adotada, o plano de governo, né, o programa de governo feito para a área do idoso, você vai atuar na execução desse plano. Então, definiu-se fazer esta ação ou estas ações, definiu-se ter tantos reais, X mil reais para estas ações, e aí vai começar a executar. Então, vamos pegar o exemplo lá de fazer a praça com os equipamentos de ginástica para termos um espaço onde o idoso possa se exercitar de forma gratuita. Então, foi definida a política ligada à saúde e assistência ao idoso, né, para permitir a ele um tipo de atividade, de lazer e tal. Então, foi definida essa política. Primeiro, você tem que ser chamado a aprovar isso, ajudar na aprovação disso. É isso que nós entendemos que precisa para o idoso. Ok, então, vencida essa etapa, vamos para a execução. Na execução, nós temos que, em 2019, foi destinado X mil reais para comprar os equipamentos para a praça pública, onde serão colocados os equipamentos de ginástica. Vocês já viram aqueles equipamentos de praça pública gratuitos para idosos, né? Já viram, né? Então, aquele é um projeto que nasceu no Rio Grande do Sul, de uma ideia de um vereador que viu também fora do Brasil e tomou uma dimensão até grande no país, né? Então, foi definido isso, e aí vamos para a execução. E aí a prefeitura não faz a licitação para comprar os equipamentos. E passa o ano. Terminou o ano, tinha o recurso destinado pela lei de orçamento, tinha dinheiro destinado para comprar e fazer a licitação, que é o procedimento para compra, né? Para depois fazer, então, a compra e a instalação dos equipamentos. A prefeitura não fez. O que o conselho, então, tem que fazer quando ele está atuando na execução? Ele viu que não houve a execução. Houve o planejamento, mas não executou. Então, o conselho tem que manifestar. Só que ele não tem que esperar terminar o ano para gritar, não. Ele tem que participar em reuniões periódicas para verificar se está executando. Se não está executando, ele tem que ajudar a fazer o trabalho para que essa execução aconteça. E a gente vai falar disso com as formas de fazer esta providência. Mas o importante é, o conselho tem que agir. Senhor prefeito, até o meio do ano ainda nem abriu a licitação para comprar os equipamentos da ginástica para os idosos. O senhor vai fazer agora o segundo semestre, né? Então, o conselho atuante, ele também opera na execução. E ainda, ele precisa avaliar ao final também se este planejamento, e aí depois de executado, surtiu o efeito, para não ter a chance de fazer um erro novamente numa situação similar no outro exercício, no outro ano. Então, se deu certo, comprou, instalou, né, a prefeitura fez a parte dela, ótimo. Isso aqui é um exemplo, agora vamos fazer outra definição para o outro ano de um outro projeto, né, para ser utilizado o recurso público para a minha área que eu estou atuando, nesse exemplo que a gente está dando para a área dos idosos, né? Ok? Por exemplo, algum tipo de assistência pontual a idosos carentes, como, por exemplo, cadeiras de roda, aquisição de cadeira de roda, isso tudo está dentro da assistência social, né, também vinculado à saúde, mas, em especial, uma assistência ao idoso, né, a garantia de leitos no estilo de estrutura de asilos, caso a gente tenha condição de fazer isso no município, tudo isso é discutido no planejamento e o conselho, né, participa diretamente. Ok? Bom, diante disso, pode-se concluir que, mesmo não sendo através de uma lei ou decreto, a participação popular irá ocorrer. Então, o conselho atuante, ele garante a participação popular.
cabe ao poder público criar mecanismos que garantam a participação popular. Então, se cobra do poder público, o tribunal cobra diretamente, o Ministério Público também, que o governo permita a participação popular, que ele não dificulte. Ele não pode ser um entrave. Por isso que eu falei para vocês, e vou falar muito amanhã, por conta das responsabilizações que o tribunal faz. Quando a gente não vê, não enxerga nos documentos, a comprovação que o governo trabalhou pela participação popular, ou quando a participação popular, via conselho, né, tem um resultado que não é respeitado, nós cobramos do gestor e responsabilizamos o gestor pelo desrespeito à ação popular. Exemplo, vocês são do conselho lá vamos pegar lá da saúde, Conselho Municipal de Saúde. Vocês identificaram um problema sério na saúde, o conselho relatou, colocou essa observação no relatório dele, o relatório vai na prestação de contas para o tribunal. Quando chega no tribunal, nós vamos ler o que vocês do conselho falaram. Ó, o conselho falou isso, falou que tem problema nesta parte, tá? E não houve resposta ou solução dada pelo gestor da saúde, nem pelo prefeito. O que o tribunal faz? Ele diligencia o gestor. Olha, no relatório, na ata de reunião, no relatório, que é obrigatório, no relatório do conselho, foi apontado esse problema. O que você fez, gestor? O tribunal pergunta a ele, até por uma questão de ampla defesa, né, que ele tem garantido na Constituição. Eu não posso acusá-lo antes de ouvi-lo. E aí ele responde ao tribunal. Ele fala assim, olha, esse problema não existe, ou esse problema existe, mas nós ficamos de fazer uma ação assim assado para o ano que vem. Ah, é ok? Ficou para o ano que vem? Ok. Se for algo razoável, não deu para fazer esse ano, ficou para o ano que vem, isso é anotado dentro do tribunal para com análise e confirmação no outro ano. Então, se no ano seguinte isso não acontecer, há uma responsabilização direta ao gestor que se comprometeu a fazer, atendendo à vontade popular, e não vai fazer, e não fez. Para vocês entenderem como é que funciona o ciclo. Agora, se é uma coisa grave, que não dá para deixar para depois, e o conselho chamou a atenção do gestor, e o gestor não agiu, e o tribunal comprova essa história, foi falado pelo conselho, o gestor não agiu, o gestor é responsabilizado naquele ano, pelo tribunal. Porque houve a manifestação do conselho e o gestor não tomou a devida providência. Olha o poder que está na mão do conselho e olha o que está por trás do conselho, que é um tribunal que julga as contas do gestor. Com poder legal de imputar multa, ou dependendo da situação, eu vou explicar isso amanhã, imputar um débito, né? Então, há essa possibilidade do tribunal fazer as duas situações. Ele pode imputar este débito. O que é imputar o débito? É fazer com que o gestor devolva dinheiro para o cofre público, se houve uma má aplicação do recurso público, né, independente do motivo. Ou aplicar, que é o verbo correto, a gente nem usa imputar multa, a gente usa aplicar multa e imputar débito, e aplicar uma multa se ele não cumpriu a obrigação que ele tinha que cumprir. Então, o tribunal tem duas formas de responsabilizar o gestor. Amanhã vocês vão ver um pouquinho disso com a gente. Vocês vão ver os principais erros cometidos pelos gestores e onde o conselho pode agir para evitar o problema. Tá? Isso é amanhã. Bom, então, muito mais que um direito, a participação popular deve ser encarada pela sociedade como um dever de fiscalizar. É o que nós falamos para vocês. Nós, sociedade, temos o dever de fiscalizar. Senão a gente vai cair naquela questão do condomínio. Né? Eu jogo para o outro, viro as costas e se deu, se ficar bom, ótimo, se não ficar bom, paciência. Não, não é assim. Nós temos o dever de fiscalizar. Né? E todos nós sabemos disso, mas infelizmente boa parte não exerce esse dever. A gente tem a tendência de jogar a pedra. Né? Não estou aqui dando uma de moralista, nem chamando a atenção dos senhores. Eu estou explicando para vocês que a legislação ela nos permite, nos incentiva a participar e nos garante o direito de exercer essa prerrogativa que temos de participar, de cobrar e de fiscalizar. Se nós não fazemos ou não vamos fazer, é outro problema. Mas que a legislação garante, garante. Tanto que vocês estão aqui e hoje com assento nos conselhos para fazer
essa representação, né? Então, olha só, tomar conhecimento das decisões, então, participar da vida política do seu município está ligado a tomar conhecimento das decisões administrativas do município, acompanhar os gastos, nós vamos mostrar como fazer isso, né? Solicitar informações às autoridades, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores, aos secretários, né? Sobre qualquer assunto que envolve a coletividade. O conselho tem que fazer isso aqui sempre. O interesse público do cidadão é mais que um dever. Fazer isso é mais que um dever. É uma obrigação de cidadania ativa. Nós temos essa obrigação como cidadãos. Fiscalizar, cobrar. Por que que aonde isso acontece, o resultado é outro? Nós temos alguns exemplos de municípios no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, na região sul. O Rio Grande do Sul tem alguns mais emblemáticos, vamos dizer assim, em termos de solução, em que a gestão do município ela é feita com muita participação popular. Ou seja, o prefeito deu grande autonomia aos conselhos. Vocês precisam ver o resultado disso. Eu vou ver se eu consigo o vídeo, que eu já assisti, eu só vou pesquisar, se eu consigo baixá-lo, posso trazer amanhã, sobre este tipo de exemplo. De um município onde você tem, em várias frentes, de áreas, né, a participação popular pelos conselhos fazendo a gestão daquela área. Então, a gestão da saúde. Grande parte das decisões da gestão da saúde passam pelo conselho. Vocês precisam ver o resultado disso. Como que o dinheiro público rende 3 vezes mais? Na Costa Rica, né, que é um outro exemplo, uma outra referência, né? Então, você tem situações que a gente precisa ver para acreditar, porque a gente acha que não é possível. Mas traz a população que tem um pouco de informação para participar e ser envolvida na decisão para você ver o resultado. Pensa na educação. Saúde e educação são as grandes referências para nós enquanto necessidade de resultado, né? Para que a gente tenha mudanças. Não é à toa, para quem não sabe, que a Constituição do Brasil garante o mínimo do dinheiro público sendo aplicado para a educação e para a saúde, para quem não sabe. Para a educação, a Constituição obriga o município, o Estado e a União a aplicar no mínimo, 25% da receita dela em educação. Tem alguns detalhes técnicos, mas em síntese é isso. E para a saúde, ela obriga a aplicação de, no mínimo, 15% da receita. Então, se você fatura, se o município tem uma receita, não é faturamento, é uma arrecadação, de R$1 milhão, por exemplo, necessariamente ele tem que aplicar R$150 mil no mínimo em saúde. E tem que apresentar isso, que é, diga-se de passagem, um dos pontos que os conselhos vão ter que olhar. Aplicou o mínimo? Aplicou. Quanto que é? 15% para a saúde. Confirma? Aplicou 15% para a saúde? Aplicou. Bom, primeira parte está ok. Vamos para a segunda parte agora do conselho. Aplicou bem? Aplicou gerando resultado? Porque aplicar o dinheiro não é tão difícil, não. O negócio aplicou de uma forma correta para dar o melhor benefício para a sociedade? Essa que é a pergunta que não quer calar. E quem tem o olhar para ver isso? Se aplicou bem? O conselho. Porque é o conselho que está lá junto, no dia a dia. O tribunal que está lá em Goiânia, ele, por uma denúncia, né, pela análise da prestação de contas, ele tem uma noção, ele julga a conta. Por uma denúncia, ele pode fazer uma ação pontual. Mas o dia a dia mesmo, se a saúde do município está tendo uma boa aplicação em termos de resultado, quem sabe é quem está aqui. São os vereadores e são os conselhos. E o Ministério Público. Quem acompanha de perto. Quem recebe e tem contato com essa informação são vocês. O Ministério Público recebe constantemente, são as reclamações ou as denúncias. Vereadores, idem. Né? A pessoa fala, eu não estou conseguindo, e geralmente a pessoa olha muito para si, né? O que é normal, não é uma crítica. Eu estou precisando de um medicamento, cheguei na prefeitura e não tenho medicamento, aí eu vou no meu vereador. Não é assim, presidente? Geralmente, né? O vereador, a gente costuma falar, o vereador é a porta de entrada da reclamação quando ela não é satisfeita pelo prefeito. Que a primeira porta é a prefeitura. Né? Ele vai na prefeitura. O prefeito, geralmente, é o que acontece,
é o cidadão batendo na porta do prefeito. Ele fica na antessala do prefeito esperando a hora que o prefeito vai atendê-lo, ou a prefeita, né, para fazer a solicitação. Olha, está faltando medicamento tal, estou precisando de uma ambulância para me levar para fazer um exame em Goiânia. Então, ele vai ali. Se ali não resolver, a primeira grande saída tende a ser o vereador que tem mais facilidade, ou da região, do setor, né, daquela coletividade que ele se vê representado. Tá? Mas existe a figura do conselho, que atua nisso também. E o conselho, quando ele tem a representação ativa, a pessoa opera, trabalha naquela função, ela é outra solução, outra fonte, outra busca de solução para esse tipo de problema. E o conselheiro tem participação nisso, sim. Ele pode provocar a administração a atender aquela demanda. Certo? E, se não atender, ele tem como colocar isso depois na análise das contas, no parecer que ele faz sobre a aplicação do recurso da área dele, para sinalizar que não atendeu situações em que precisa ter correção. Ok? Então, há uma importância chave aí do conselho. Ok? Então, esse conceito ele é chave para a gente entender a necessidade de participação direta na vida política da administração. Nós, cidadãos, somos chamados a fazer o exercício desse dever, né? Mesmo como cidadão. Se formos conselheiros, mais ainda, que aí eu estou representando um grupo naquela política pública, perante aquela política pública. Bom, então olha só, que isso aqui eu chamo a atenção dos senhores. Ó. Olha para essa imagem aí. Vou tomar uma água aqui, eu quero fazer uma consideração. Olha para essa imagem que está aí na tela. Você está vendo uma mesa de trabalho, com, né, uma imagem representativa, de uma mesa redonda, onde você tem vários profissionais ali sentados, mas por uma representação de imagem, você tem todas as pessoas vendo todo mundo, né? Qualquer onde você está, você consegue ter acesso visual a todos que estão nesta mesa de trabalho. E por que eu trago esse tipo de imagem? Porque o conceito democrático de um conselho municipal, conselho de políticas públicas, que é o nome correto tecnicamente, este conceito, ele está ligado a esse tipo de representação de imagem, aonde eu tenho um grupo de pessoas tendo que sentar periodicamente para se reunir, para discutir as informações ligadas àquelas políticas públicas daquela área, seja saúde, educação, assistência social e tal. E, neste grupo aqui, você tem uma diversidade de representação. Em especial, você tem que ter, como conceito geral, se pelo menos a metade, se eu dividir essa mesa ao meio, a metade representando o poder público e a outra metade, esta é a situação, né, esperada, ideal, representando a coletividade, a população. Se a gente não consegue 100% disso, porque o que acontece? Nessas cadeirinhas daqui, vamos pegar essa imagem aqui. Peraí. Aqui. Vamos pegar essa imagem aqui, vamos dividir no meio. Do lado direito, do nosso lado direito, para a gente que está olhando, nós temos a representação popular. Conselhos, né, cidadãos e tal. Dividir para o lado de cá, eu tenho a representação de governo. Gestores públicos, servidores públicos. Né? O que vem acontecendo na história dos conselhos desse país, em geral? Como às vezes não tem do lado de cá a representação popular, essas cadeiras precisam ser preenchidas, porque a lei que criou o conselho define que tem que ter representante para vários segmentos. A lei, Estado de Direito, criou o desenho assim. Como não aparece o representante para essas cadeiras aqui, o governo, que é o lado de cá, indica pessoas para sentarem nessas cadeiras da coletividade. Aí vão servidores sentando e representando o interesse da coletividade. O que vai acontecer na prática quando essa mesa de trabalho, vamos chamar aqui, vamos escrever aqui no meio, Conselho Municipal de Saúde. Uma foto da reunião do Conselho Municipal de Saúde. O que vai acontecer se desse lado de cá nós não tivermos os verdadeiros representantes da comunidade, e sim servidores que foram colocados lá para fechar o conselho,
para cumprir a norma legal. Nós vamos ter corretamente o resultado voltado para o interesse da população, ou se toda essa mesa tem a ver com a gestão do prefeito, nós vamos ter muito mais a vontade do prefeito acontecendo. Qual das duas situações? Não vai ser a segunda? Nós não vamos ter muito mais a vontade da gestão. Nós não vamos ter muito mais a vontade da gestão municipal acontecendo do que da vontade da população, porque eu não tenho a representação da população. Eu tenho servidores que fazem parte da prefeitura, da administração, sentados nas cadeiras do representante do povo. Então, as decisões que vão sair daqui, as decisões que vão para o Tribunal de Contas, o Conselho aprovou as contas. Não, é lógico. Você é todo ele da prefeitura, vai dizer que a conta está errada? Olha a responsabilidade disso. Olha por que é importante que esta metade da representação popular seja exercida. Como é que a gente vai falar que amanhã a saúde do município não está boa, se tudo que é da operação, da gestão da saúde, fica só com a equipe do prefeito? É isso que a gente tem que acordar. Entendeu? Para entender, vamos lá, para entender que é fundamental para o sucesso da política pública, seja da área que for, saúde, educação, assistência social, que o sucesso tenha necessariamente a participação do povo, é fundamental. Então, olhem bem para essa imagem, porque vocês precisam se ver num cenário desse no futuro, que eu espero seja bem breve. Reuniões de vocês, sentando numa mesa com os representantes da gestão municipal, se falarmos da saúde, secretário da saúde, alguns operadores da gestão da saúde, né? E vocês, como conselheiros municipais de saúde, se forem da saúde. Raciocinem da mesma forma para os 12 outros conselhos. Todos eles precisam ter essa imagem acontecendo para que a gente tenha a essência da reunião de um conselho acontecendo para o resultado poder ser colhido. E para isso, eu costumo fazer, para a gente quebrar um pouquinho a fala, uma breve, não é uma dinâmica, não, porque eu evito, dependendo da estrutura, fazer dinâmicas, assim, embora seja bem interessante para a gente quebrando um pouquinho o gelo e entendendo os conceitos. Mas eu quero pedir para esse tipo de informação, que agora a gente começa a falar propriamente dos conselhos, fazer um tipo de uma atividadezinha bem simples, até porque daqui a pouquinho a gente vai ter que levantar um pouquinho para ir poder, quem quiser ir ao banheiro, tomar uma água, para a gente poder terminar e chegar até o final dessa manhã. Nesse momento, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade só, bem simples, que é o seguinte: já que a gente tem que ter uma participação colegiada, né, tá lá o conceito, ó, conselhos municipais, quando eu pego o conceito de conselho municipal ou conselho, né, de política pública, o conceito democrático de um conselho está escrito aqui, ó, são órgãos colegiados. Então, vamos parar aí. O que é um órgão colegiado? O Tribunal de Contas é um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um órgão em que a decisão do órgão é plural, ou seja, é por mais de uma pessoa. Tem que haver consenso para ter a posição do órgão. Exemplo no tribunal. Você tem 7 conselheiros, tá? E um preside, 6 votam. Então, vamos julgar as contas do prefeito de Moçambique. Não vamos falar do prefeito de Moçambique, vamos mudar de município. Estamos na casa dele, vamos fazer igual no Altas Horas. Não tem aquele negócio assim, um amigo meu queria saber, não tem? Né? Você já leva? Todo mundo assiste Altas Horas aqui. Né? Então, vamos falar lá de Guapó. Né? Vamos falar do Faina. O Faina costuma ser uma referência boa. Vamos falar do Faina. Faina não é o vereador, o presidente? Né? O Faina não. Eu não sei por que vocês têm contra o Faina. Eu tenho mais de 15 anos que eu falo do Faina, eu só não fui lá ainda, eu acho que é por isso. Mas eu ainda quero descobrir por que quando fala no Faina dá esse rebuliço. Mas vamos falar então do Faina. Então, vamos julgar as contas do prefeito de Faina. São 7 conselheiros, um preside, 6 votam. Aí as contas estão pela rejeição, por alguma falha, que é apontada pela área técnica.
O Ministério Público, que também fala no processo, também entende que